Pela lei, a mulher casada está ligada a quem? Enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará o quê? Livre da lei. De qual lei? Do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada o quê? Adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para quem? Para Deus. Então, Paulo está dizendo para pessoas que conhecem a lei, o que é que ele está dizendo? Que a lei tem autoridade sobre alguém, que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto essa pessoa estiver viva. Se a pessoa morrer, a lei não tem mais autoridade sobre essa pessoa. Não é isso que ele está dizendo aqui? E aí ele utiliza uma metáfora, ele utiliza o casamento para poder explicar, para mostrar para a igreja de Roma essa questão da lei. E aí, nessa explicação, ele deixa claro o quê? Que a morte, ela traz libertação de todas as obrigações contratuais que a pessoa tinha. Se a pessoa morreu, o defunto, ele já não tem sobre si nenhuma obrigação contratual. Ele tinha a obrigação contratual enquanto estava vivo. Uma vez que ele morreu, estando morto, cessa ali todas as suas obrigações contratuais. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está mostrando no início do capítulo 7. Morreu? Morreu. Então, não há mais nenhum tipo de obrigação contratual que essa pessoa que morreu tenha que assumir. Ela não assume mais nada. É o que a palavra está dizendo. É o que o texto sagrado está dizendo. A morte da pessoa muda as obrigações que ela tem. Muda totalmente. Agora, também muda as obrigações, por exemplo, você tem contrato com uma pessoa e você tem uma dívida com ela. Paulo está dizendo aqui que uma vez que ela morreu, a sua obrigação contratual também com ela cessou. As obrigações do morto acabaram, pois ele morreu. Isso ele está falando perante a lei. Para tentar mostrar para a igreja em Roma as questões, porque essa questão da lei, ela tá sempre permeando a vida da igreja. Aí Paulo está dizendo, o defunto não tem mais nenhuma obrigação. Ele tinha obrigação perante a lei quando ele estava vivo. Morreu, não tem mais obrigação. E se porventura você tinha algum contrato com aquela pessoa quando ela estava viva, agora que ela morreu, todas as obrigações que você tinha para com ela também cessaram. Perante a lei, você já não tem mais nenhuma obrigação. Aí Paulo vem e utiliza a metáfora do casamento para tentar mostrar para a igreja de Roma esse princípio geral. Porque isso aqui é um princípio, mas é um princípio de uma profundidade que, se a gente entender esse princípio, nunca mais vamos ficar com dúvida em relação à lei, em relação à graça, em relação a Cristo, em relação ao Evangelho de Jesus. Pois, de vez em quando, gera em nós algum tipo de interrogação em relação a essa questão da lei. E aí a gente, no encontro de hoje, a gente vai ver a questão da lei, a gente vai ver a questão da lei e o pecado. E a graça está sempre no meio aí para equilibrar todo esse jogo, e não só equilibrar, mas para resolver a questão.
pois só a graça é que resolve essa questão. Então, a mulher casada, ele começa dizendo que ela está ligada a quem? A quem está ligada a mulher casada? A quem? Mas ela está ligada ao marido por quanto tempo? Então, enquanto ele viver, então presta atenção. A mulher está ligada ao marido, mas ela só está ligada a ele enquanto ele viver. É o que o texto diz, sim ou não? É o que está escrito, sim ou não? Sim. A mulher só está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo. Aí o texto diz que o que é que acontece se o marido morrer? Ela fica o quê? Ela fica livre de quê? Ela fica livre de quê, Anabi? Ela fica livre da lei do casamento. Enquanto ele vive, ela está ligada a ele pela lei do casamento. Mas morreu, a lei, ela não tem mais obrigação para com ele, porque ele morreu. Então a lei do casamento, nesse caso aí, acabou. Ela está livre. Ela não está mais, porque ela está ligada a ele pela lei do casamento. Mas ela só fica ligada a ele pela lei do casamento enquanto ele vive. Uma vez que ele morreu, já foi. É a lei do casamento que liga a mulher ao marido. Aí vem a morte e deixa livre. Vocês estão entendendo até aqui? Vamos continuar construindo o raciocínio? Agora, o texto fala que se a mulher se casar com outro enquanto o marido estiver vivo, ela será considerada o quê? Se ela casa com outro, enquanto o marido está vivo, o texto diz que ela é adúltera. Mas se o marido morrer e ela se casar novamente, ela será adúltera? Sim ou não? Não? Por quê? Porque ela é o quê? Porque ela é livre. Livre de quê? E o que foi que fez a diferença aí? A morte. A morte é que fez a diferença. A morte do marido fez a diferença. Ela é livre. Ela agora não tem mais obrigação com ele perante a lei do casamento. Ela é livre. Então, aí olha o que diz o versículo 4, aí Paulo faz toda essa introdução, aí quando ele chega no 4, ele faz toda essa introdução para dizer o que para a igreja? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Então, assim, meus irmãos, vocês também morreram. Paulo está dizendo para a igreja em Roma o seguinte: vocês estavam casados com a lei. Havia um casamento entre o povo de Deus e a lei. Esse casamento existiu. Esse casamento fez parte da vida do povo de Deus. E o povo de Deus, uma vez casado com a lei, ele estava debaixo da autoridade da lei. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então estávamos casados com a lei. A morte é quem põe o fim no contrato. Estávamos casados com a lei, mas veio a morte, e ele diz no verso 4, assim, meus irmãos, vocês também
morreram para a lei. Aí a morte estabeleceu um fim no contrato que nós tínhamos com a lei. Então, a morte, ela põe um fim no casamento. E ao colocar um fim no casamento, ela permite um novo casamento. Pois só diante da morte é que o homem ou a mulher, eles estão livres no que diz respeito à lei do casamento. Aí vem a morte, liberta a pessoa da lei, e a lei, e uma vez liberta dessa lei, a pessoa agora pode casar de novo. Ela pode constituir um novo casamento. Aí também morremos para a lei, o texto diz, por meio do corpo. Morremos para a lei por meio do corpo de quem? Mas não só diz isso. Diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem a outro. A mulher, se ela casa com outro, o marido ainda estando vivo, ela é o quê? Adúltera. Mas se o marido morreu, ela pode pertencer a outro? Sim ou não? Pertencíamos à lei. Mas a morte colocou um fim nesse casamento que nós tínhamos com a lei. E agora nós estamos livres para pertencer a outro. Podemos nos casar com outro. É o que o texto está dizendo. Olha aqui. Morremos para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Então, a morte pôs um fim no nosso casamento com a lei, e aí a gente ficou livre para casar com outro. E nos casamos. Nos casamos com quem? O próprio texto diz com quem nós nos casamos. Com aquele que ressuscitou dos mortos. Então agora nós estamos ligados a Cristo e não mais ligados à lei. A morte encerrou o contrato. E não tentem reativar esse contrato, porque não tem como. Não tem como. É inadmissível ver alguém tentando reativar o contrato do povo de Deus com a lei. É você pedir para uma viúva continuar casado com o defunto. É cruel isso. É desumano. Você diz, não, você vai ter que continuar casada com ele. Mas ele morreu. Não, não importa. Você vai ter que... A morte pôs um fim na lei do casamento. Ela está livre. Ela pode casar com outro. A morte pôs um fim na lei que o povo de Deus estava casado com a lei. Aí a morte pôs um fim. O povo de Deus agora ficou livre para casar com outro. E esse outro não é qualquer um. Esse outro nos é apresentado como aquele que ressuscitou dos mortos. Então, nós agora estamos sob o domínio de um novo marido. E esse marido não é mais a lei. Esse marido agora é Cristo. E não somos adúlteros. Não somos adúlteros porque a morte encerrou o antigo contrato. Estamos livres. Podemos casar com outro. E graças a Deus,
nos casamos com a pessoa certa, com Jesus de Nazaré. E agora nós estamos debaixo do domínio dele, e não mais debaixo do domínio da lei. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Então isso é muito poderoso. Então qual é o propósito da nossa morte para a lei? Paulo diz, morremos. E qual é o propósito imediato dessa morte? Dar fruto para Deus também. Servir também. Pertencer a Cristo. O propósito imediato da nossa morte. Eu morri para a lei. Eu morri para a lei e vou ficar solto. Não. Eu vou ter que pertencer a alguém. A lei do casamento, ela foi encerrada pela morte, não é para que agora eu vá viver de qualquer jeito. É para que eu me case novamente. E o propósito da morte, propósito imediato da morte, da minha morte, da nossa morte, porque a nossa morte é no corpo de Cristo. Morremos com Ele. Se com Ele morremos, também com Ele viveremos. Então morremos com Ele. E isso tem um propósito. E o propósito é que a gente agora venha a pertencer àquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo. Esse é o propósito imediato. Agora, estamos livres da lei, amém ou não amém? Amém ou não amém? E qual é a consequência de você mudou de marido? Presta atenção aqui agora. Antes você estava casado com a lei, agora você está casado com Cristo. E qual é a consequência disso? É o que a Anábe falou. Mas nós não estamos na lei. Nós estamos na onde? Na graça. E aí tem gente que usa isso como desculpa para viver qualquer tipo de vida. É engano. Totalmente enganoso. Eu estava na lei. A morte me separou da lei. Casei de novo. Agora estou casado com Cristo. E qual é a consequência de estar casado com Cristo e livre da lei? Uma vida santa. Frutos para Deus. Só quem compreende a graça de forma equivocada é que não vê o quanto a graça nos direciona para uma vida santa. Eu não preciso invocar a lei para viver santidade. Eu não preciso fazer sessão para trazer o defunto de volta. Para entender o meu propósito agora na vida. Não, eu não preciso. A graça me é suficiente. O meu casamento com Cristo é suficiente. Eu agora estou debaixo da autoridade de Cristo. E esse casamento agora me conduz a uma vida santa. Frutos para Deus. E aqui ele está falando para pessoas que já foram convertidas, no caso. Né? Ele está falando para a igreja. Para que a igreja compreenda que ela está livre da lei, mas o fato dela estar livre da lei não a deixa haver navios. A igreja, ela não é solteira. A igreja, ela é
casada. Presta atenção, vou repetir. A igreja não é solteira. A igreja, ela é casada. Ela é casada com Cristo, o marido. Ele é o marido. Ele é o esposo. A igreja é a noiva. E como uma senhora casada, essa igreja precisa viver uma vida adequada com o seu marido. E vivendo com o seu marido a direciona para uma vida santa. Amém ou não amém? Glória a Deus. A fim de que venhamos a dar fruto ou frutos para Deus. Aí eu pergunto, diante de tudo isso que a gente agora vamos perguntar e vocês vão participar, eu quero que vocês participem. A lei ainda é obrigatória para os cristãos? Devemos obedecê-la? Sim ou não? Não? Sim? A lei ainda é obrigatória para os cristãos? Devemos obedecê-la? Não. Não. Sim. Sim. Hã? Os dois? Porque a lei não é de Deus? Então, a lei ainda é obrigatória para os cristãos? Devemos obedecê-la, sim ou não? Sim. Mas sim, em que sentido? Por amor. Por amor. Que foi o que o Washington colocou muito bem. Eu devo obedecer à lei? Sim. Mas no sentido da minha liberdade. Eu sou livre para servir. Não há um peso, eu vou obedecer, porque se eu não obedecer é pecado. Porque a lei traz esse peso. Quando a gente tem um entendimento da lei como objeto que vai nos salvar ou que vai nos punir, a gente fica refém dela e nós não somos mais reféns dela. Nós somos reféns de Cristo. Então eu preciso obedecê-la, sim. Mas com base na liberdade. Pois eu amo servir. E eu aprendi isso com quem? Com meu marido. Eu aprendi com o marido. Então, se eu aprendi com o marido, eu não me sinto obrigado. Não é uma questão de obrigação. Muito pelo contrário. Eu obedeço por prazer. Pela liberdade que o marido me dá. Por obrigação, por dogma. O dogma ele tem um poder gigantesco de atrair. A liberdade ela é como se, não é ela, mas é o entendimento dela, deixa as pessoas confusas. Aí as pessoas precisam, na maioria das vezes, de uma coleira, de um cabresto. Por isso que onde o dogma é forte, você vê, seja qual for a religião, onde o dogma é muito presente, o dogma mesmo, as regras. Se você não, você perde. Consegue entender? Então, a lei ainda é obrigatória? Sim. Porque ainda somos escravos, não esqueçam disso. Ainda somos escravos. Escravos de quem? De Deus
e de sua justiça. Então, a lei ainda é obrigatória para os cristãos? Sim. E não. Eu responderia depende. Sim. E não. O não é justamente, eu entendo, né, que o não é pelo fato de que a lei ela não deve ser concebida como o foco de salvação. Então, é não. Não. É sim e não. Uma liberdade de amor a Cristo. E agora a gente precisa mastigar esse sim e esse não. Por quê? Porque tem gente que diz assim, não sou mais obrigado. Está correto, desde que você também entenda que sim. Sim, mas tem um não aí também? Tem que ter um não. Não, por quê? Eu não sou mais obrigado a obedecer a lei. Por que não? Eu já disse porque sim. Pela liberdade do servir. E não porque o motivo do serviço mudou. Eu não tenho obrigatoriedade em relação à lei, porque mudou a questão do serviço. Mudou completamente. Por que que a gente serve? Você serve porque é dominado pela lei? Não. Você não serve porque a lei te domina. Você serve porque Cristo é o seu Senhor. Então, a lei não nos domina mais. Então, eu não sirvo com base na lei. Então, eu não sou obrigado a obedecê-la. Sim e não. Sim, quando eu entendo o motivo da obediência. E não quando o serviço ele vem por meio da lei querendo impor algum tipo de mérito, algum tipo de bênção a partir daquele serviço. Aí não, eu não tenho obrigação não. Eu sirvo exclusivamente porque Jesus é o Senhor. É aquela ideia. Vamos lá. Vamos pegar o trabalhador. Perceba que o trabalhador feliz é o que trabalha porque ama o que faz. O trabalhador que trabalha por causa do salário, ele vive atormentado. Eu não estou dizendo com isso que a gente não precisa do salário. Mas quem faz por causa do salário, é nesse quesito. Então, se eu estou fazendo por causa do salário, é lei. E se eu for para fazer assim, com base na lei, eu agora estou em Cristo, eu não sou mais obrigado a isso. Eu não faço mais eu não faço mais porque eu sou o pastor. Mas perceba que a própria igreja, mas o Senhor é o pastor. E quem diz que eu faço porque eu sou o pastor? Isso é lei. Eu estou em Cristo. Eu me movo em Cristo. Eu não me movo na motivação do cargo. Aí quando eu obedeço à lei, é pelo prazer de servir, e não pela obrigação da lei. Que é um engano a ser vencido. Demais. Demais. Mas você é o líder. Então você faz porque é o líder. Se você faz porque é o líder, você está casado com a lei. Mas se você faz movido pelo Espírito de Cristo, a quem você serve, você não precisa obedecer à lei. E não obedece, e ao mesmo tempo obedece. Olha que loucura.
mas obedece por uma outra ótica, do prazer de servir. Quantos estão entendendo? Amém. Amém ou não amém? Amém. Eu não sirvo porque isso vai me gerar algum benefício. Eu sirvo porque já sou beneficiado. Faz diferença. Por que servimos? Não, porque a obediência vai me levar à salvação. Preste atenção. Olha que coisa interessante. Nós somos o povo que prega obediência. Amém ou não amém? E temos que obedecer. Mas não podemos obedecer como consequência de salvação. Porque se eu obedeço com o pensamento de que o fato de eu estar obedecendo eu serei salvo, essa obediência, ainda que seja obediência, ela é maligna. Por que servimos? Eu sirvo porque se eu não obedecer não serei salvo. Está errado. No novo tempo que Jesus Cristo inaugurou, que é no tempo do Espírito agora, a salvação é que me leva à obediência. Se eu encontro com um ser humano salvo em Cristo Jesus, esse ser humano salvo em Cristo Jesus, por estar salvo em Cristo Jesus, a salvação o leva a obedecer, ou leva-o a obedecer. Ah, mas não obedece. Não é salvo, porque a salvação em Cristo nos leva à obediência. Não é a obediência que me leva à salvação. Olha aí. Você tem que obedecer. Se você obedecer, você tem que obedecer. Por quê? Você tem que obedecer. Porque ele é o dono da lei. Porque até para obedecer, meu irmão, a gente tem que ter cuidado. Até para obedecer a gente tem que ter cuidado. Tem que dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Pois eu posso estar obedecendo pelo prisma errado. Não, eu posso estar obedecendo, fazendo as coisas corretas, eu posso estar fazendo tudo certinho, mas com o objetivo de alcançar a salvação. Aí, o que Cristo fez na cruz, entendam de uma vez por todas, vai para o ralo. Nada pode substituir o que Jesus Cristo fez na cruz. Nem mesmo a obediência. Servimos porque já somos. E como servimos? Servimos no Espírito, na direção do Espírito. É o Espírito que nos guia no serviço. É o Espírito que nos direciona no serviço. Não é uma coisa mecânica, não é um serviço mecanizado. É um serviço no qual o Espírito vai nos direcionando dia após dia. Não é uma coisa engessada. É o Espírito nos dizendo como servir. É o Espírito nos mostrando como fazer. Aí depois alguém chega e diz, faz de novo. Não tem como fazer de novo. Porque quando eu fiz daquela vez, não fui eu que fiz, foi o Espírito me dizendo como fazer. E eu não tenho como repetir de novo, porque se eu repetir é mecânico. Eu não estou mais casado com a lei, eu estou casado com Cristo. Então tudo é a partir do Espírito. Você está num novo tempo. A gente vive no tempo do Espírito. E o Espírito nos surpreende. Estamos casados com Cristo e estamos casados com o Espírito de Cristo. Então, uma vez que estamos casados com Cristo e com o seu Espírito, nós sempre vamos estar na expectativa do fenômeno, do que o Espírito pode nos mostrar.
Pode ter ocasião que ele decida não nos mostrar nada. Está tudo bem também. Mas a gente está sempre na relação com ele, esperando que ele se manifeste para que a gente possa servir. O nosso serviço é conforme o Espírito nos diz. Amém? Consegue entender até aí? Amém ou não amém? Vamos ao verso 7. Versículo 7. Capítulo 7, verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente o quê? Pecaminoso. Vamos supor, resumindo o que Paulo está tentando nos mostrar aqui. Eu vou usar uma ilustração para que a gente possa entender. Vamos supor que um criminoso seja apanhado em flagrante, violando a lei. Foi pego com a boca na botija. Violou a lei e foi pego em flagrante. Ele foi preso, levado a julgamento, foi considerado culpado, condenado à prisão. A pergunta é, ele pode culpar a lei por ser preso? Sim ou não? A lei declarou culpado e a lei condenou. Ele foi declarado culpado pela lei e ele foi condenado pela lei. De quem é a culpa? Dele quem? Ele não pode culpar a lei por ter sido preso? Sim ou não? Sim ou não? Culpar a lei ele até pode. Mas no lugar de culpar a lei, é o que vocês colocaram. Ele deve culpar a si e ao seu comportamento criminoso. Pois ele foi pego em flagrante, infringindo a lei. Então não tem como culpar a lei. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a lei não é vilã. O vilão aqui não é a lei. O vilão sempre será o pecado que habita em nós.
A lei não tem culpa. Ela é santa. Mas perceba que o pecado, de forma estratégica, faz uso da lei para nos fazer morrer. É a estratégia do pecado, não é a lei. Qual é o exemplo mais nítido que a gente tem na Bíblia Sagrada em relação a esse jogo do pecado, em relação à lei? Um dos textos, e Perivaldo sempre traz à baila essa questão do Gênesis. O Senhor chega para o casal e ele diz o que em relação à árvore? Mas ele diz como a Adão? Ele estabelece uma lei. Como é que ele diz a Adão? Pode comer de todas as árvores, mas da árvore não coma. Aí o pecado vem e o que é que o pecado diz? Ele pergunta se será isso mesmo que Deus falou. Se é de todas mesmo. Foi o que o pecado falou. Não, falou a verdade, velho. Pode A verdade comer diz e que- certamente você não morrerá. Não morrerás se comeres. Primeiro ele gerou dúvida. Será que é isso mesmo que ele falou? Foi o que ele falou. Foi o que o pecado disse para... Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O pecado se apropriou da lei. Presta atenção como é que o pecado faz. O problema não é a lei. A lei não é vilã. O vilão é o pecado que habita em nós. E aí o pecado se apropria da lei e diz assim, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Aí aqui ela já está acrescentando, Deus não disse para não tocar. Deus só disse para não comer. Aqui já são os nossos acréscimos. Já são os nossos. Deus não disse não toque, Deus disse não coma. E não toque nele, do contrário vocês morrerão, disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, foi o que ela fez? Foi o que ela fez? E quando ela pegou, aconteceu o que com ela? Como ela já tinha criado uma opinião acerca da lei também. Vejam como é interessante. O pecado vem, faz uso da lei e nos deixa, olha, zonzo. A lei não é vilã, é o pecado que faz uso dela. Pois é isso que Paulo está dizendo aí no texto. O pecado se apropriou da lei e me enganou. Exatamente, com a lei. Com a lei. Agora presta atenção, ele disse não come e não toque. Deus disse só não coma. Aí vem o pecado e diz de nenhuma. Olha o diálogo que o pecado faz conosco.
Não, de nenhuma não. Ele disse apenas da que está no meio, não coma e não toque. Aí quando ela tocou, nada aconteceu. Como não aconteceu nada? E por que não aconteceu nada? Porque Deus não disse que não era para não tocar. Podia tocar. Quando ela tocou, não aconteceu nada. Aquela pregação do pastor não tem nada a ver. Aí, não aconteceu nada. Aí agora aconteceu. Porque aí agora de fato a lei foi quebrada. E quem levou a quebra da lei foi o pecado. O pecado se apropria da lei para nos fazer quebrá-la. A lei não é vilã. O vilão quem é? O pecado que habita em mim. Ele é o verdadeiro vilão. Ele é o verdadeiro problema. Ele é quem precisa ser vencido, destruído. Ele é que nós devemos resistir. O pecado. Pois a lei, para quem está em Cristo, não é problema. A lei não é o problema. A lei não é o problema. O problema é o pecado. Lembrem-se sempre disso. O problema é o pecado. Não temos como cumprir a lei, então não temos como ser salvos por ela. Isso já está bem resolvido. Pelo menos na minha cabeça isso já está bem resolvido. A lei não tem como me salvar. E ela não tem como me salvar porque eu não tenho como cumpri-la. E eu não tenho como cumpri-la por causa de quê? Do pecado que habita em mim. Eu não tenho como cumprir a lei. E não tenho como. Eu posso acertar um ponto dela aqui, mas vou errar o outro. E por que acerto esse e erro o outro? Por causa do pecado que habita em mim. Não é por causa da lei. Lembrem-se sempre disso. É por causa do pecado que habita em nós. Amém? Amém ou não amém? A lei não é vilã. Eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo de Cristo. Mas mesmo não estando debaixo da lei, eu não posso olhar para a lei como vilã. Porque se eu olho para a lei como vilã, eu tiro o foco do verdadeiro problema, que é o pecado. Capítulo 7, verso 14. Aí diz assim, ó. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O que é que temos aqui? O que é que a gente tem aqui? Aqui? O que é que a gente tem aqui? Rindo de nervoso. O que é que a gente tem?
o Espírito Santo, por meio da boca de Paulo, está dizendo acerca do próprio Paulo. Washington disse que eu sou pecador. O que é que a gente tem aqui? A gente tem o desejo do apóstolo. Ele tem um desejo. E qual é o desejo dele? Ele tem o desejo de fazer o que é bom, mas tem a ação? Não. Ele tem o desejo de fazer o que é bom, mas não tem a ação de fazer o que é bom. Desejo, mas não a ação. Olha que coisa complexa. Pois Paulo está dizendo que ele não entende as suas próprias ações. Ele chega à conclusão que aquele não era o desejo dele. Não era o desejo dele fazer o que fez. Você está tirando onda. Hoje a gente chama de impulso. Hoje a gente identifica isso como impulso. Hoje a gente identifica como impulso. Ele tem desejo de fazer o bem e não pode fazer. Uma outra coisa importante para se ressaltar, porque é o apóstolo Paulo, é a gente precisar entender de que Paulo, ele não viveu uma vida de pecado, mas não só o apóstolo Paulo, mas como também todo homem de Deus, dos dias de Jesus, e depois que Jesus ressuscitou e voltou aos céus, todo homem e mulher de Deus vive uma luta interior, constante. Somando com o que nós estamos dialogando aqui, Paulo, em momento nenhum, ele quer deixar claro que vamos viver uma vida de pecado. Não, não é isso. Existe uma luta na qual ele também, mesmo sendo Paulo, porque há um conflito. E esse conflito, respondam vocês que estão aqui, se vocês também não passam por ele. Existe a vontade em Paulo, existe a vontade em mim, existe a vontade em você. A vontade de quê? De acertar. Existe ou não existe? Em todos nós existe a vontade de fazer o que é certo. Em nós existe a vontade. O que é que não existe em nós para que essa vontade de acertar se realize? O que é que não existe? Eu tenho a vontade. Quero fazer o bem. Não quero pecar. Eu tenho a vontade, o desejo. Mas o que é que me falta para que essa vontade de fazer o bem aconteça? O que é que me falta? Capacidade. E capacidade eu nunca vou ter. Eu vou ter a vontade, mas a capacidade eu não tenho. Pois a capacidade não está em mim. Por mais vontade, é por isso que as pessoas entram em parafuso, porque eu quero acertar, eu quero fazer e acha que é na sua capacidade. Não há capacidade em nós para que o desejo de fazer o que é certo aconteça. O desejo nós temos, mas a capacidade só vem do alto. A capacidade só vem da relação com o Espírito de Cristo. É na relação com o Espírito de Cristo que esse desejo de fazer o certo pode se concretizar. Então, a minha consciência eu tenho o desejo de fazer o correto, mas eu não tenho a capacidade. Eu não tenho a capacidade, vou me render então ao eu, que só quer puxar para o lado incorreto? Não. Eu vou me relacionar
com quem tem a capacidade, que é com o Espírito de Cristo. É Ele quem vai me capacitar a colocar em prática o desejo de fazer o bem. Pois somente dele vem essa capacidade de realizar o desejo do bem, o desejo de sempre acertar e não errar. Nós não temos capacidade. É aí onde quem ouve Paulo, quem vai ouvir pessoas que reconhecem a sua miserabilidade, vai pensar que a gente reconhece a nossa miserabilidade como se fosse um passaporte para a gente querer pecar. Muito pelo contrário. A gente reconhece a nossa miserabilidade é justamente para não pecar. Porque quando a gente abandona o reconhecimento da nossa miserabilidade, aí a gente está a passos largos na direção do pecado. Como um ser incapaz de fazer o bem. Incapaz no sentido assim, de mim mesmo eu não tenho essa capacidade. De mim mesmo a única capacidade é para o mal. Para o bem é só na força e no poder do Espírito Santo. Só. Nesse conflito todo, nessa guerra, só quem pode nos socorrer é o Espírito Santo, pois é Ele quem vai nos capacitar. Por isso que o próprio Paulo, quando escreve lá a carta aos Efésios, ele vai dizer enchei-vos do Espírito. E quando ele diz enchei-vos do Espírito, é ato contínuo, todo dia. Não é só na celebração, dentro do prédio, é todo dia, ato contínuo, pois nós precisamos desse enchimento, nós precisamos da força do Espírito Santo todo dia, pois esse conflito que Paulo está falando aqui, o bem que quero não faço, o mal que não quero, esse conflito, a gente enfrenta esse conflito diariamente. Como a gente enfrenta o conflito todos os dias? Todos os dias nós precisamos do enchimento do Espírito. A negligência desse enchimento vai fortalecer dentro do conflito o eu que já está inclinado para o mal. O eu que deseja o bem, ele precisa do Espírito Santo. O eu que faz o mal, ele já está capacitado para o mal. Agora, o eu que deseja o amor, a bondade, a benignidade, esse eu aqui, ele precisa do Espírito Santo. E não pode ser apenas dominicalmente. Ato contínuo, enchei-vos do Espírito, todo dia. Nós precisamos nos derramar, nós precisamos abrir a nossa vida e para que Ele venha com o óleo dele e nos encha, todo dia. Porque se isso não acontecer, a gente vai perder a capacidade dentro do conflito. O eu que deseja o bem vai perder a capacidade, porque esse eu depende da ação do Espírito, o outro não. O outro já está inclinado, ele é capaz, ele tem força suficiente para o mal. O bem que quero depende do Espírito. Não está em mim essa capacidade. Não nasce de mim, não nasce de você. E a gente precisa ser tomado por essa consciência. Por isso que um dia desse, e é assim que eu creio, a igreja, ela será muito mais influente na sociedade quando ela mesma se perceber primeiro, quando ela reconhecer primeiro os seus próprios pecados.
pois o reconhecimento dos seus próprios pecados dá a ela a capacidade espiritual necessária para agir com bondade, com misericórdia. Mas quando a igreja, ela se percebe capaz por ser igreja, é como o Perivaldo colocou aqui, aí ela já está envolvida com o pecado e nem percebeu. Ela já negociou, já até fez os trâmites de quantas moedas seriam e nem percebeu. Porque ela se percebeu capaz, mas ela se percebeu capaz não em Cristo, mas ela se percebeu capaz porque hoje ela tem mais de 40 milhões de pessoas. A igreja de Cristo, ela nunca se baseou, ela nunca alinhou a sua capacidade ao número de pessoas que ela tem. Olha onde nós começamos a colocar a nossa capacidade como igreja, nos números. Então, se estamos capacitados por causa dos números que tem, número nunca foi o objetivo principal do Senhor para vencer uma guerra. Muito pelo contrário, número no sentido de ter que ter muita gente. Não, a gente vem na Bíblia e aí o Senhor vai sempre dizer, não, diminua. Diminua. Porque vai ser na minha força, vai ser na minha capacitação. Aí você olha para a igreja brasileira, ela se percebe capaz ao ponto de até negociar, fazer negociações por causa do número de adeptos que ela tem. Olha. Não, na verdade a gente já está enrolado com o pecado faz tempo. Porque já estamos nos percebendo capazes por causa dos mais de 40 milhões. Meu Deus, a gente se perdeu e nem percebeu. Agora, se ela continuasse dizendo, miserável o homem que eu sou, e avançando, e o Senhor dela capacitando, miserável o homem que eu sou. Nossa capacidade vem do Espírito Santo. Para fazer o bem, só vem do Espírito Santo. Agora, existe um culpado pelo bem que você não faz. Existe um culpado pelo bem que eu não faço. Existe um culpado pelo mal que eu faço. Adão? A lei. Não, a lei não. O culpado pelo bem que eu não faço não é a lei. O culpado pelo mal que eu faço também não é a lei. Paulo está dizendo, não sou mais eu o responsável. Não sou eu o responsável. Existe um eu em mim que é autêntico. Existe um eu em você que é verdadeiro. Esse eu verdadeiro não é o responsável, o eu verdadeiro. Quando a gente faz o mal, é isso que a gente precisa entender. Não é de forma voluntária. Há uma guerra. Porque fica parecendo que a gente fez de propósito. E quem nos vê no erro, e quem nos vê errando, sempre vai pensar que ali foi de forma voluntária. E não é. Não é de forma voluntária. Porque o eu autêntico, ele fica em guerra com o eu falso.
Ninguém foi ao erro, e não pense que está no erro de forma voluntária. Não está. Pois existe um pecado que habita em nós. Existe um pecado que habita em nós. O eu falso, ele é extremamente cruel com cada um de nós. Eu tenho um eu falso. Você tem um eu falso. Assim como eu tenho um eu verdadeiro, você também tem um eu verdadeiro. Mas no eu falso, o pecado habita. E aí é o X da questão. E a gente volta a bater na mesma tecla. O eu falso, onde o pecado habita, só pode ser vencido na relação com o Espírito de Jesus. Paulo está dizendo, o mal que eu não quero, presta atenção, ele faz. O mal que ele não quer. Então veja que o mal que ele fez não é voluntário. Não é feito, ainda que alguns pensem que não é realizado de forma satisfatória. Não é. Quem carrega dentro de si o eu verdadeiro, sabe do que eu estou falando todas as vezes que comete um pecado. Sabe que não é legal. O pecado que habita em mim, no eu falso, ele vence. E quando ele vence o eu verdadeiro, como é que o eu verdadeiro fica? Mal. Extremamente mal. Então, a culpa é do pecado. O pecado é o culpado. É como a poesia nordestina que diz, né? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? É o pecado. É o pecado que leva homens com condições maiores a subjugar homens mais humildes. É o pecado que leva homens em condições melhores a não produzir as mesmas condições para outros homens. Por isso, tanta judiação, por causa do pecado que habita em mim, por causa do pecado que habita em você, por causa da inclinação do nosso eu falso. Existe um eu dentro de você que ama o Senhor. Existe um eu dentro de você que deseja o bem e que odeia o mal. Mas também tem aquele que não é o verdadeiro e faz tudo ao contrário. Esse é o dilema. Esse é o conflito. E nós vamos viver esse conflito até que ele venha. Esse conflito só será solucionado na ressurreição, na volta. Enquanto ele não vem, nós vamos precisar depender todos os dias do Espírito Santo, porque senão o eu falso toma conta. Sufoca o eu verdadeiro. Somos inclinados para o mal.
Não precisa ninguém fazer força. Esse precisa de ajuda também, né? Pois nós já somos inclinados para o mal. Agora, para fazer o bem, a gente precisa de força. A gente só precisa do Espírito Santo. Essa muita gente é a força do Espírito. Você precisa ter consciência disso. A igreja de Cristo sobre a terra precisa ter consciência disso. Porque senão ela perde a batalha. E ela perde a batalha dentro dela mesma. Não precisa sair, não. Não precisa ir muito longe, não. A gente pode perder a batalha dentro da gente. Na batalha interna. E é uma batalha interna, e foi lido lá em Gálatas, constante. Intensa. Agora, o versículo 25, como Felipe citou, o versículo 25 fala da gratidão de Paulo, né? Diz o que o versículo 25? Diz o quê? Quem pode ler? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Apesar do conflito, Paulo é grato. E ele é grato por Jesus. Mas por Jesus ser o único que pode livrá-lo dessa condição. Olha que coisa. Ele reconhece o conflito e não há demérito nenhum em reconhecer o conflito. Gente, presta atenção. Não caia na armadilha de não reconhecer o conflito. Não caia na armadilha dos religiosos. Os religiosos, eles já estão embrulhados no pecado. E aí eles ficam com esse discurso. Um discurso de uma santidade que eu não sei esse nível de santidade. Que eles não reconhecem os conflitos. Gente, eu não consigo ouvir gente que não reconhece os seus próprios conflitos. Gente que não reconhece os seus próprios conflitos, para mim, tá? Para mim. Isso não é uma doutrina, digo eu e não o Senhor. Gente que não reconhece os seus próprios conflitos, para mim, é gente que está envolvida com coisa muito pesada. É gente que está vivendo mais o eu falso do que o eu verdadeiro. Pode ter certeza. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo grandes homens e mulheres de Deus em conflito. Até mesmo aqueles que tiveram experiência com o próprio Jesus. São justamente esses. A gente está falando do apóstolo Paulo. Conflitos o tempo todo. Porque é uma guerra, como diz a canção, é uma guerra infindável, até que ele venha. Mas em meio ao conflito, nós não podemos nos desesperar. A gente tem que fazer como o apóstolo, o próprio apóstolo. Graças a quem? Graças a Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o único que pode me livrar e me libertar desse conflito. Com os olhos em Cristo. Amém ou não amém? Amém. O Senhor vem e renova a minha mente. Paulo é um homem de mente renovada pelo próprio Espírito, mas ele continua com uma natureza caída.
Presta atenção. Você foi renovado pelo Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Amém. Mas isso ainda não te livrou da sua natureza caída. O problema da natureza caída só será resolvido na ressurreição. Então, quando vocês me ouvem aos domingos e quando vocês me ouvem aqui, vocês ouvem um ser humano com a mente renovada pelo Espírito, mas que ainda possui uma natureza caída. Mas não quero fazer uso dessa natureza caída para justificar nenhuma queda. Mas quero somente ter a consciência que tenho essa natureza, justamente para evitar as quedas. Então, vocês ouvem dominicalmente um homem com a mente renovada pelo Espírito, mas com a natureza caída. Se vocês estiverem querendo ouvir alguém com a mente renovada e com a natureza não caída, a gente vai orar para que vocês sejam promovidos para o outro lado da eternidade. Aí lá, vocês vão poder ouvir, conversar, cantar, dialogar com gente, com a mente e a natureza renovada. Pois do lado de cá da eternidade, por enquanto, a mente está renovada, mas a natureza continua caída. Mas ainda assim, sejamos gratos por Cristo Jesus, que pode nos livrar e tem nos livrado dessa natureza caída. É Ele quem tem nos livrado. Então, vamos vigiar. Vamos ficar com os nossos olhos abertos. Fiquemos com os olhos abertos. Mas ficar com os olhos abertos por quê, pastor? Porque nós temos a tendência de trocar Jesus por um sistema. Nós temos a tendência, a gente precisa ficar com os olhos abertos porque a gente tem a tendência de trocar a liberdade pela escravidão. Recentemente eu disse que eu prefiro pastorear pessoas livres. E por que é bom pastorear pessoas livres? Eu não quero pessoas que troquem a liberdade pela escravidão. Eu quero pessoas livres. Pessoas livres são aquelas pessoas que elas chegam e dizem, pai, me dá o que é meu e vou embora. Pois não, pode ir. Pai, voltei, pequei. Pois não, pode entrar. Pessoas livres. Pai, me dá o que é meu, estou indo embora. Olha, se você for, Deus vai pesar a mão. Não, pastorear a gente com base na escravidão é terrível. Nós não podemos trocar a liberdade pela escravidão. Nós somos livres. Eu não posso, e eu tenho que ficar o tempo todo com os olhos abertos, e eu espero que vocês também fiquem, porque a gente não pode trocar o espírito por um código externo. Recentemente alguém nos perguntou a respeito do areti. Se nós tínhamos algum material, aí a gente conversou e disse,
A grande diferença do areti é que nós não temos um material, a gente trabalha com o fenômeno. Não há um código externo. Eu não estou dizendo que a gente, por exemplo, Vida Vitoriosa, a gente tem algumas coisas escritas, mas o areti não. E a gente não quer substituir. E nós não podemos substituir a ação do Espírito por códigos externos. Consegue entender? O código externo, e essa é a grande luta, essa é a grande guerra, também deve ser a guerra de vocês. Porque, por exemplo, o código externo diz que a gente vai terminar todas as celebrações tarde da noite. Ou então o código externo diz que nós vamos terminar as celebrações cedo. A gente não pode trocar, a gente precisa só ouvir o Espírito. Ouvindo o Espírito, vão existir celebrações que a gente vai terminar até antes da hora, mais cedo. Mas vão existir celebrações que elas vão se estender a partir do que o Espírito está nos dizendo e conversando com toda a comunidade. Mas as pessoas elas fazem questão de querer trocar o Espírito por códigos, por regras, por normas. E a gente precisa ter cuidado, muito cuidado. Mas cuidado demais. A gente tem que estar com os olhos bem abertos para não trocar Cristo pela lei. A lei é santa, a lei é boa, mas mesmo sendo santa e mesmo sendo boa, eu não posso trocar Cristo pela lei. Entre a lei que é santa e boa e Cristo, eu fico com Cristo. Sempre com Ele. E quando nós escolhemos Cristo, até nós mesmos podemos ficar na dúvida se fizemos a escolha certa. Por quê? Por causa da pressão que sofremos por aqueles que fazem opção pela lei, que é santa e boa. A lei não é má. A lei não é vilã. Vilão é o pecado. Mas mesmo não sendo má a lei, eu não posso trocar Cristo por ela. É Cristo. Sempre Cristo. Somente Cristo. Exclusivamente Cristo. Ainda que pareça que fizemos a pior escolha, mas que digam que é a pior escolha, mas a nossa escolha vai continuar sendo Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.